Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa ao Pai das misericórdias, entrando em sua casa e você entrando também em nosso santuário, para que essa unidade seja cada vez mais forte e você possa ir lá da sua casa, né, do seu lar, do seu computador, ou do seu rádio até, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra da igreja e também rezarmos juntos ao Pai das misericórdias por todas as nossas necessidades e pela nossa perseverança, que é muito importante. Nós permanecermos firmes na fé que recebemos. Somos católicos, apostólicos, romanos e não abrimos mão desta fé porque ela vem de Deus e é Deus quem a sustenta e ninguém mais. Por isso, vamos tomar das audiências geral do Papa Francisco sobre o Espírito e a Esposa, o Espírito Santo e a esperança cristã. Quer dizer, o que a nossa fé, para onde a nossa fé nos projeta, ou o que nós esperamos da vivência da fé, da prática da fé, senão a vida nova que Jesus trouxe para nós. E a vinda do Senhor, que ressuscitado está à direita do Pai, mas que está sempre presente no nosso meio pelo Espírito Santo que dele recebemos. Então vamos tomar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 13 a 15. Abre aspas. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Fecha aspas. O Papa continua. Houve uma mudança melhor e uma evolução cheia de significado a propósito do clamor, vem, vem Senhor. Habitualmente, ele não se dirige apenas a Cristo, mas também ao Espírito Santo. Quem clama é agora também aquele a quem se clama, vem. É a invocação com que começam quase todos os hinos e orações da Igreja dirigidos ao Espírito Santo. Vem, ó Espírito Criador, dizemos no Veni Creator, e vem Espírito Santo, Veni Sancte Spiritus, na sequência de Pentecostes, e assim em muitas outras preces. É justo que seja assim, porque, depois da ressurreição, o Espírito Santo é o verdadeiro alter ego de Cristo, aquele que o substitui, que o torna presente e ativo na igreja. É ele que anuncia as coisas futuras e que as faz desejar e esperar. Por isso, Cristo e o Espírito são inseparáveis, também na economia da salvação. Quer dizer, na economia da salvação significa que tudo que a igreja ensina, tudo que a igreja conduz, né, o seu povo, é em vista, isso que chamamos de economia. Quer dizer, que toda a nossa fé, todo o conjunto da nossa fé, da nossa vivência da fé, é a economia, né, da nossa igreja, que o Espírito Santo está presente e Jesus está presente na pessoa do Espírito Santo, porque ele é o ressuscitado, o que vive para sempre. Aquele que não tem mais, nada o aprisiona, nada o prende. Ele é onipresente junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, a igreja, depois de Pentecostes, depois de Jesus ter sido glorificado junto de Deus, é derramado sobre a igreja o Espírito Santo. Tanto que Jesus pediu aos discípulos, né? Não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai.
eu vou mandar a vocês o Paráclito, quer dizer, o advogado, o defensor, aquele que estará junto conosco e não nos deixará ser entregue nas mãos do mal ou no poder do mal, mas o Espírito Santo vai interceder através de nós, conosco, né, na vida da igreja, seja aos ministros sacerdotes, seja aos casais, seja aos solteiros, a toda pessoa batizada que clama a Deus, que clama o Espírito Santo, tenha certeza do seu auxílio e da sua presença em sua vida. Por isso que nós rezamos pedindo ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, quer dizer, vem sobre nós luz de Deus, vem iluminar o meu entendimento, vem iluminar o meu coração, vem iluminar a minha vida, vem me dar segurança na verdade. Ele é o Espírito da verdade de Jesus. Ele não é o Espírito da mentira, mas é da verdade. É aquele que busca a verdade de Deus, é o fundamento de todas as coisas. É o Espírito Santo quem revela a nós. A fé não é só de quem estudou e conhece a Sagrada Escritura e os escritos da igreja que tem fé. Porque pode ler tudo isso e não ter fé nenhuma. Tem gente que lê todas essas coisas da palavra de Deus e nem por isso tem fé. Mas a fé é justamente esta resposta que eu dou a Deus, dando assentimento a tudo aquilo que Ele diz. E Ele não é contraditório daquilo que diz. Ao contrário, Ele realiza plenamente segundo a verdade, que é Ele mesmo. Ele é a verdade, nos conduzirá à verdade, nos ensinará a verdade. Jesus não deixou tudo pronto, mas Ele deixou tudo por se completar. Então, o Espírito ajudaria os apóstolos nas primeiras comunidades que foram formadas, na formação da própria comunidade de Cristo, que chamamos a igreja. Quer dizer, quantas coisas os bispos e os papas se reuniram para conversar sobre dogma, para conversar sobre a verdade da fé, para conversar sobre a pessoa de Jesus, para conversar sobre o próprio Espírito Santo. Quantos concílios teve, quantos momentos teve, aonde se fez a defesa da verdade, a defesa da palavra de Deus inalterada e da sua revelação, como modo de caminhar da igreja. Então tem muita beleza na igreja, tem muita coisa bonita que nós devemos olhar com atenção. Não olharmos para a fragilidade das pessoas, mas olhar para a fortaleza de Deus em tudo aquilo que Ele revela, em tudo aquilo que Ele nos dá conhecimento e entendimento. Por isso que essas invocações ao Espírito Santo, vêm desse Espírito Criador, vem do Deus Criador, vem do Deus Salvador, e Ele é o Santificador. Nós devemos pedir sempre o Espírito Santo, sempre pedi-lo, sim, nas manhãs, quando acordamos, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que precisamos de luz, de clareza nas coisas, nós pedimos o Espírito Santo para que Ele nos conduza sempre à verdade. E nós sabemos, pelo Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Embora esta frase tenha sido usada num contexto político, mas num contexto religioso, é autêntica e verdadeira para todos nós. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, pedindo-nos a unção do Espírito Santo, sermos cheios dele. Por isso que Padre Jonas, no seu ministério, ele sempre clamava o Espírito Santo. Tinha uma situação que ele não conseguia resolver, vamos rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo a sua luz sobre essa situação. E logo aquilo era resolvido. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos.
Estamos terminando o nosso programa de hoje, orando ao Pai das Misericórdias. E peço à Virgem Maria que, pela sua intercessão, desça sobre você, sobre sua casa, sua família, a unção do Espírito Santo, pela bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.